Olá, boa noite pessoal, mamãe que estuda, Viviane, boa noite, Wesley, boa noite, como estão pessoal, tudo bem? Agradeço aí a presença de todos, boa noite. Lari, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, mamãe que estuda aí, tudo bom? Bárbara, boa noite, membro do MPT, tudo bem? Daniele, olá pessoal, Felipe, estudos, rotinas, Clara TRT, participou já de curso conosco aí. É interessante, pessoal, que os perfis que a gente não conhece, né? Depois quando eu encontro, o pessoal precisa se identificar, que senão eu não sei quem que é cada um. Priscila, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda aí também. João Paulo, boa noite pessoal, tudo bem? Como estão? Satisfação aí tê-los aqui hoje para conversar sobre um assunto muito importante para o curso do MPT. Não sei se vocês assistiram a live de ontem, a live com a Flávia, né? Assistiram, gostaram, o que vocês acharam? Coloquem aí um comentáriozinho de vocês e para eu saber o que vocês acharam, para ver se a gente continua aí com essa série de lives de entrevistas. Eu tenho algumas outras entrevistas já preparadas, tudo bem? Jamile, tudo bem? Pessoal, Caroline. Então já temos aí outras lives preparadas aí já com aprovados. Continua, tem que continuar. E um dos temas que ela falou ontem que ela chutaria que cai na prova, né, a Flávia, é o tema do meio ambiente do trabalho, né? Por isso eu pensei aí em fazer essa live de hoje falando exatamente um pouco mais sobre isso, tá? O Felipe queria aprender mais sobre autotextos, faz uma live com a Priscila, a Priscila tá aí, ó, ela podia participar mesmo, né? Aprovada aí na magistratura, realmente seria um sucesso aí também. E então nós falamos com ela, com a Flávia ontem. Um dos temas que ela deu bastante destaque foi o tema do meio ambiente de trabalho, então eu queria trazer aqui algumas informações sobre essa temática, né, para a gente conversar aqui hoje e falar um pouquinho, né, tirar algumas dúvidas, traçar principalmente o que é o mais importante sobre essa temática, a temática do meio ambiente do trabalho. Vocês não sei se já estudaram essa temática, né, como estão nesses estudos, então eu vou falar um pouquinho aqui do básico e falar também alguma coisinha específica importante para o MPT. E qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, podem ir colocando aí. Às vezes eu não consigo olhar na hora, mas depois eu tento dar uma passada em tudo, ver se ficou alguma dúvida e a gente vai falando, tá bom? Boa noite aí para os que chegaram agora, né? Então a gente vai falar um pouco do meio ambiente do trabalho. Primeiramente, é importante a gente destacar que o meio ambiente do trabalho integra o conceito de meio ambiente. Ou seja, nós temos doutrinariamente uma divisão entre meio ambiente, que é o meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. Tá? Então, o meio ambiente do trabalho está incluído na noção de meio ambiente. Tanto é que hoje mesmo eu recebi uma ligação aqui do professor Luiz Antônio Damaso, não sei se vocês conhecem, me chamando, né, um professor bastante conhecido, foi até meu professor na graduação na PUC, e ele me chamou para dar uma aula sobre, na pós-graduação de Direito Ambiental sobre Meio Ambiente do Trabalho. Então vejam só um argumento de autoridade aqui, né? Os próprios ambientalistas consideram o direito ambiental do trabalho como um dos ramos aí, como parte integrante da disciplina de meio ambiente, tá, pessoal? Então, vejam só, isso é bastante importante. Por quê? Porque se a gente parte desse princípio, significa que grande parte da doutrina, dos estudos de direito ambiental se aplicam quando a gente fala
do meio ambiente do trabalho. E a Constituição traz fundamento para isso. A Constituição, lá no artigo 200, inciso 8º, diz que integra o meio ambiente do trabalho. Tá? Então está lá previsto na Constituição. E isso é algo que a doutrina, principalmente na área trabalhista, né, por vezes não aprofunda muito. Né? Por isso é que a gente precisa estudar doutrinadores que conseguem estabelecer essa relação entre o meio ambiente do trabalho com a doutrina do direito do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho é integrado, com a doutrina do meio ambiente. Até eu estava pensando aqui se eu tenho aqui o livro para mostrar para vocês. Deixa eu olhar aqui se está aqui ou se está lá na procuradoria, ou se eu dei para alguém também. O livro do professor Raimundo Simão de Mello. Só um segundinho aí, pessoal, aguenta aí, deixa eu achar aqui se eu tenho para indicar para vocês. Não, ele não está aqui, ou está na procuradoria ou sorteei em alguma aula, eu não lembro mais, porque eu tenho sorteado bastante livros da LTR, né, para os alunos lá no curso, porque como a gente tem o acesso à editora LTR bem fácil aqui, eu tenho na livraria digital, aí eu não tenho guardado muito esses livros mais. Bom, o livro dos principais livros aí que a gente tem é o livro do professor Raimundo Simão de Mello. Se ele vai atualizar, eu não sei, mas não faz nem tanta diferença a atualização ou não. Não tiveram viu, João Paulo? Não tiveram grandes modificações sobre o tema. A gente tem um ou outro tema importante que é mais novo, mas assim específico também, que a gente consegue estudar a partir de artigos, como é o caso da segurança das barragens, enfim, que a gente tem ação do MPT e tudo mais, tá? Bom, então a gente deve analisar, a partir do momento em que a gente estabelece essa conexão entre o direito do trabalho, o meio ambiente do trabalho com a noção de meio ambiente, a gente tem que avaliar os princípios aplicáveis. Ou seja, os princípios do direito ambiental são aplicáveis ao direito do trabalho, ao meio ambiente do trabalho. Quais são eles? Em primeiro lugar, princípio da precaução. Então seriam 3 princípios principalmente. Princípios da precaução, princípio da prevenção, princípio do poluidor pagador. Os 3 princípios que eu quero dar um destaque aqui hoje, tá? Então, primeiro, o princípio da precaução. O princípio da precaução, ele tá lá no artigo 225 da Constituição, que é o artigo que trata, né, especificamente do meio ambiente, ou seja, havendo dúvidas sobre uma situação, havendo desconhecimento sobre uma possível lesão, a opção deve ser sempre por evitar essa lesão, tá? Então, a opção em caso de desconhecimento deve ser a não utilização de um procedimento que possa acarretar uma lesão ao meio ambiente. Então essa que é a ideia da precaução. Ela tem fundamento também no artigo 7º, 22 da Constituição, quando fala da eliminação dos riscos no trabalho. Os riscos devem ser eliminados. E se a gente tem dúvidas, esses riscos eles devem ser retirados com certeza. Então digamos que a gente tenha lá uma máquina numa situação em que há dúvida se ela tem ou não risco, se ela pode ou não eventualmente causar um acidente de trabalho. Havendo dúvidas, essa máquina não poderá funcionar. Aí você vai me dizer, não, mas isso viola a ordem econômica, a livre iniciativa, vai prejudicar o desenvolvimento da atividade. Mas vejam, a propriedade e a atividade econômica, ela se desenvolve de acordo com a sua função social. Então veja, a atividade econômica, ela depende de função social. E depende também, está lá no artigo 170 da Constituição, da proteção do meio ambiente. Se o artigo 170 da Constituição diz que deve ser protegido o meio ambiente, e eu já disse, então já partimos aqui do princípio de que o meio ambiente do trabalho está incluído nessa noção, a ordem econômica deve tutelar o meio ambiente do trabalho. Então o empregador ele tem que sempre tomar medidas que evitem expor os seus empregados em risco. Então você vai dizer lá,
tem estudos que uma determinada substância química, por exemplo, o mercúrio, né? O mercúrio tem várias, assim, milhares de estudos que falam que o contato com o mercúrio, que é inalado, gera problemas à saúde. Mas você vai encontrar um ou outro estudioso que vai dizer que não gera nenhum problema de saúde. Tá bom, mas aqui a gente tem o princípio, ainda que a gente admitisse que existe, que esses estudos são todos válidos, né? Não é o que eu penso, na verdade, mas ainda que assim fosse, teria a aplicação do princípio da precaução. Por quê? Porque gerou uma dúvida aqui. A gente tem aí uma dificuldade de saber se existe ou não, então vamos nos precaver, tá bom? Vamos nos precaver, portanto, a substância não poderia ser utilizada de forma na produção se houver uma possibilidade de eventualmente lesar um empregado. O segundo princípio é o princípio da prevenção. A prevenção se diferencia da precaução no seguinte sentido, no sentido de que na prevenção a gente não tem dúvida, tá? Não há desconhecimento. A gente sabe que aquela circunstância gera risco. A gente sabe, por vezes irreparáveis. Então nós devemos tomar medidas para que nenhuma lesão ocorra. Por quê? Porque o dano eventualmente ele pode ser reparado por uma indenização ou por por uma questão monetária. No entanto, a saúde, a vida, eles são perdidos para sempre. Então não existe uma forma real de indenizar, de reparar esse dano. Ou seja, a prevenção ela vem para evitar a ocorrência de um dano, para que o dano nunca mais aconteça. Obrigado aí pelas curtidas, agradeço aí, curtam aí por favor, me ajuda aí na divulgação aí do trabalho, tá pessoal? E fora que depois eu confiro aí e dou nota mais alta para quem, tô brincando, para os alunos aí do curso, ganha a nota mais alta aí quem tiver curtido, tá? Tô brincando. Então, né, nós temos aí a necessidade de manter uma prevenção. Quais os principais instrumentos que a gente tem de prevenção? São os EPIs e EPCs. E se a gente for estudar numa ordem de necessidade, existe uma ordem de prevenção nesse caso. Por quê? A prioridade deve ser dada aos equipamentos de proteção coletiva, porque eles são mais aptos a evitar um risco do que um equipamento de proteção individual. Por quê? Porque quem trabalha em empresa, quem já divulgou para empresa, ou que, enfim, teve casos nesse sentido, sabe, é normal. O trabalhador comete erros também, né? Não estamos aqui só para defender, na verdade estamos para defender direitos dos trabalhadores, mas os trabalhadores também têm deveres, né? Um do dever do empregado é utilizar o EPI. Inclusive, se ele não utiliza o EPI, isso pode ser uma hipótese de justa causa, né? Vocês já estudaram isso com certeza. Então, é muito comum você chegar em locais, o trabalhador ele tem o EPI, só que o EPI tá aqui assim, era um protetor auricular, ele tá pendurado no pescoço, né? Ele tem máscara, que era para evitar que um pó o contaminasse, igual fui numa siderúrgica uma vez que tinha sem a máscara, só que ele deixa a máscara aqui no pescoço. Então é comum que o trabalhador faça isso. Lógico, no poder diretivo do empregador, ele tem que forçar o empregado a usar o EPI, lógico, cabe punição pelo não uso do EPI, então não é mera obrigação de fornecer, mas de obrigar o uso, sim, pelo empregador, mas é muito mais eficiente um equipamento de proteção coletiva. Por quê? Porque você evita os erros, você evita o desleixo, você evita que o trabalhador se coloque em risco, seja por desconhecimento, seja por preguiça de usar o EPI, seja porque ele incomoda, seja por qualquer motivo. Então, a preferência deve ser sempre, em termos de prevenção,
para o equipamento de proteção coletiva. Porque se você tem uma máquina que faz muito barulho, se você tem um barulho muito grande no ambiente de trabalho, você pode realmente fornecer um protetor auricular, aquilo ali é apto a evitar o risco, é apto, mas se a pessoa deixa no pescoço, aquilo ali deixa de ser apto, né? Agora, se você consegue eliminar o ruído, enclausurando uma máquina, enfim, fazendo com que aquele ruído não mais se dissipe no ambiente de trabalho, fica muito melhor, né, em termos de prevenção de risco, porque você não permite o erro individual, certo? Então, na ideia de prevenção, devemos sempre buscar priorizar os equipamentos de proteção coletiva, tá bom, pessoal? Muito embora os equipamentos de proteção individual também sejam importantes, no entanto, eles devem ser buscados de uma forma supletiva. À medida que a gente não tiver como proteger coletivamente, então a gente protege individualmente, tá bom? Isso que deve ser a nossa busca e o ideal no meio ambiente de trabalho. Para que a gente tenha um meio ambiente de trabalho apto, bom, para que a gente tenha prevenção, que a gente precisa ter para ter prevenção também, que seria muito importante, né, que nós tivéssemos aí, na verdade, né, um número adequado de auditores fiscais também, né, porque a gente fala aqui em prevenção, no entanto, o órgão que existe para prevenir esse tipo de situação, né, seria o Ministério, né, o Ministério do Trabalho, que não existe mais, né, mas o Ministério da Economia aí, através dos auditores fiscais do trabalho. Por quê? Porque eles fazem um trabalho preventivo, eles vão na empresa e fazem com que ela regularize alguma situação, né? E é uma pena a gente não ter hoje um número suficiente, adequado de auditores fiscais para verificar todas as situações de forma a prevenir lesões ao meio ambiente de trabalho. Isso não só gera custos, como gera prevenção, redução de custos no país, né? Porque você reduz o número de acidentes de trabalho, você reduz o número de benefícios previdenciários. Então é um investimento que é visto como um custo para o país, né? Mas que na verdade gera outros custos. E violamos, na nossa atual situação, a Convenção 81 da OIT, né? A Convenção 81 da OIT, ela diz que devem ser asseguradas as disposições legais de prevenção do trabalho, especialmente a segurança, higiene e bem-estar no trabalho. E para isso precisa ter um número suficiente de auditores fiscais, né, para verificar, fiscalizar constantemente todos os estabelecimentos empresariais. Mas vejam, aqui a gente tem estabelecimentos com graus de risco significativos que nunca foram fiscalizados, né? Então a gente precisa ter um aumento, para que a gente tenha uma efetiva prevenção, um aumento de número de auditores fiscais. Sem o cumprimento da Convenção 81 da OIT, fica muito difícil a gente melhorar os índices nossos de prevenção e diminuir, reduzir aí a quantitativo de acidentes de trabalho. Além disso, nós temos uma convenção, que é a Convenção 148 do OIT, que é importante a gente destacar, que fala que o Ministério do Trabalho, né, as autoridades, devem rever constantemente os limites de exposição de risco. E a gente vê hoje no Ministério da Economia uma discussão sobre a modernização das NRs, em que a gente tem NRs sendo lá revistas, em que se sabe, né, que as propostas, elas na verdade querem modernizar para redução de direitos e redução de proteção. Enquanto para modernizar em termos de rever quantitativos que eram tidos como razoáveis, mas que os estudos atuais mostram que esses quantitativos eles são insuficientes para a proteção do trabalhador, a gente vê que a disposição para a modernização não é feita da mesma forma. Enquanto estudos técnicos mostram que algumas alterações são necessárias para a modernização
e que servem para beneficiar e para evitar acidentes, mas geram evidentemente maior grau geram evidentemente uma dificuldade aí para a atividade econômica, esses estudos técnicos são desconsiderados. No entanto, se é uma medida que beneficia o desenvolvimento da atividade econômica em prejuízo do empregado, ela passa com grande facilidade aí nas discussões das novas NRs, que estão lá sendo discutidas no Ministério do Trabalho e Emprego. Então a gente tem que ver, né, hoje a situação que a gente tem, né, em termos de prevenção. A situação é que, infelizmente, né, não se tem dado grande importância para essa temática, em desrespeito, né, ao artigo 170 da Constituição, certo? A M-Clara TRT tem preferência aí nas respostas, tá? Vou até marcar aqui, porque participa lá do grupo Telegram, eu falo que o pessoal do grupo Telegram tem prioridade, ela já fez cursos presenciais comigo também, então ela tem preferência total aqui na resposta, e ela colocou aqui falar sobre PPRA e PCMSO. E faz muito sentido, e melhor ainda porque faz muito sentido eu falar disso aqui agora, nesse exato momento. Por quê? Porque são dois instrumentos que servem para a prevenção. Para quem não sabe, né, nós temos esses dois instrumentos, PPRA e o PCMSO. PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO a sigla agora me fugiu, Programa de Saúde Ocupacional, Médico de Saúde Ocupacional, o C que eu não estou lembrando, de controle, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, salvo engano. E está lá, o PCMSO está lá na NR7 do Ministério do Trabalho e Emprego, e o PPRA está na NR9. São instrumentos que se comunicam, por quê? Um deles faz análise de riscos da atividade, toda espécie de risco existente. Ou seja, eu tenho, sei lá, uma substância química na atividade que é prejudicial, eu tenho uma máquina que pode gerar acidentes, eu tenho necessidade de ter prevenção de incêndio no local de trabalho. Então todas as atividades, tudo que possa gerar risco, questões ergonômicas, tudo que possa gerar risco na atividade deve estar previsto pelo PPRA, e ele se comunica com o PCMSO. Por quê? Porque a partir desses riscos identificados, o PCMSO vai analisar os cuidados que devem ser conferidos ao empregado, os exames periódicos que devem ser realizados para o empregado, tudo isso com essa análise preventiva, ou seja, para que a gente evite um dano, né, ao meio ambiente do trabalho, então um prejuízo eventual à saúde ou à vida do trabalhador, tá bom? Então é muito importante a gente ter essa ideia de observar esses instrumentos para que eles estejam aí condizentes com o trabalho que é realizado naquele local e de forma a evitar riscos. E isso é feito muito pelo MPT, tá? É uma atuação muito grande na análise desses documentos, PPRA, PCMSO. A gente tem engenheiros do trabalho especializados nisso e médicos do trabalho também que são muito bons nessa questão, e eles analisam detalhadamente esses documentos para verificar se eles de fato observam, né, são realizados de forma correta, observando a norma, e se são implementados, porque não basta você ter os documentos no papel e não os implementar. A implementação é fundamental para fins de proteção e prevenção. Agora, a questão aqui do Felipe, que está logo embaixo, aqui a questão da M-Clara, também é importante, sobre a dificuldade que os auditores têm de embargar e interditar em caso de grave e iminente risco. Isso também é uma possibilidade que existe para a prevenção. Por quê? À medida que existe um grave e iminente risco de acidente, é muito importante que a gente tenha
uma o embargo de uma obra ou a interdição de uma máquina, de um equipamento. Isso é fundamental. Por quê? Novamente, pela prevenção, necessidade de se prevenir um risco. E a experiência que eu tive bastante experiência com questão de meio ambiente de trabalho, porque trabalhei em São Bernardo do Campo, que é uma região, né, muito industrializada, muitas indústrias metalúrgicas. Osasco, na região que eu trabalhei também, mesma coisa. E eu vejo que o auditor fiscal, ele evita, né, dizer, né, que ele é muito crítico ao dizer que é uma situação de gravemente risco, justamente para que no embargo interdite obras ou máquinas aí, né? Embargo é de obras, tá, pessoal? Interdição é de máquinas e equipamentos, tá? Só para esclarecer também. Então, ele evita justamente porque sabe o prejuízo que isso vai causar ao empregador. Então, quando eles fazem isso, é que realmente a situação ela é crítica, tá? Então, não pensem que o auditor fiscal fará isso indiscriminadamente. Então, ele fazia isso de forma mais... de forma bem criteriosa, tá? E isso é um método também de prevenção. A NR3, né, como disse aí o Felipe, ela trouxe alguns entraves a esse embargo, essa interdição, estão sendo ainda aí discutidos, porque o MPT ajuizou a ação questionando a dificuldade. Por quê? Porque faz parte, e a NR ela submete a uma chefia a possibilidade de interdição e embargar a obra, né, tirando essa prerrogativa dos auditores fiscais do trabalho. No entanto, integra a própria função de auditor fiscal o embargo e a interdição. A lei traz o dever do auditor de interditar e embargar em situação de grave e iminente risco. Então, não é possível que a NR limite o poder do auditor, tá? O poder-dever, né, do auditor, né, dentro do direito administrativo, de embargar ou interditar uma obra em caso de grave e iminente risco. Certo, Paulo, estou vendo aqui a dúvida da Paula, né, o que eu considero mais importante em termos de meio ambiente do trabalho, tá? Para fins da prova do concurso. E aí também, o membro do MPT colocou, sem esquecer da CIPA, é verdade, a CIPA também é um importante instrumento, né, que quase saiu, né, quase deixou de existir a CIPA, né, pela MP da Liberdade Econômica, a CIPA estava quase saindo aí, né, ela sobreviveu aí nos últimos instantes. Então vejam, é necessário a CIPA também, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como o próprio nome diz, ela visa a prevenção, tá certo? Um outro aspecto que é importante destacar quando a gente fala em meio ambiente de trabalho é a questão da terceirização, hoje, né, a prestação de serviços. Por quê? Porque uma das causas, um dos efeitos dessa prestação de serviços ou terceirização indiscriminada é o aumento de risco no trabalho. Então, esse método de trabalho, muito embora ele não tenha surgido para isso, é um método de trabalho, né, a terceirização, que potencialmente aumenta riscos no trabalho, tá? Isso é estatística, tá, pessoal? Não tem nem assim como dizer o contrário, porque as empresas prestadoras de serviço, elas têm um índice de acidentes de trabalho muito maior do que aquelas para quem elas prestam serviço. As tomadoras de serviço normalmente têm um meio ambiente do trabalho muito melhor do que a das prestadoras de serviço. E por que isso ocorre? Porque, obviamente, que aquela tomadora paga um preço que para ela é melhor do que ela manter a atividade no próprio local dela. E então, para redução de custos, essa redução de custos ela é repassada em termos de proteção do meio ambiente. Tá? Não existe uma outra forma de explicar isso, porque, né, a realidade fática é essa. Você, para reduzir seus custos, você paga menos para um prestador, e esse prestador para gastar menos, vai desproteger o meio ambiente do trabalho, né? Se a terceirização ela fosse usada para a finalidade que ela foi criada, né, que é a especialização,
não haveria redução de custos, né? Você contrata alguém porque ele é altamente especializado e não porque ele é mais barato, esse prestador de serviço. Então, nesse caso, você não teria aí essa precarização, né? Quando você cada vez desce um pouco na escala da produção. No entanto, não é o que a gente vê, infelizmente, na nossa realidade. São muitos os casos de prestadores de serviços com grande, né, grau de acidentes de trabalho. Tá? Teve anos aí que a gente verificou na cadeia de produção metalúrgica, por exemplo, num procedimento que a gente tinha lá no MPT em São Bernardo do Campo, que eu conduzia, era um procedimento promocional, que a gente verificava, por exemplo, na cadeia produtiva metalúrgica, não as grandes metalúrgicas, mas aquelas que estavam eram prestadoras de serviço, fornecedoras de autopeças, por exemplo, eram cerca de 300 acidentes de trabalho por ano, tá? O que foi verificado pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente vê que é uma peculiaridade, é uma realidade fática que gera aí um aumento, né, dos níveis de acidente de trabalho. É isso que a Jamara está falando aqui. A Jamara, que é irmã de procuradora, também entende bastante aí do assunto, né? Que a precarização do trabalho com a terceirização realmente aumenta a chance de... Isso, a conta não fecha, Paula, é isso aí. Então, e aí a gente entra aqui, ó, o membro do MPT colocou: a responsabilidade é solidária, né? E aí a gente chega no último princípio que eu queria falar aqui para vocês, que é o princípio do poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador é aquele pelo qual aquele que lesa o meio ambiente, no nosso caso do trabalho, é obrigado a reparar essa lesão. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, em conjunto aí, né, cumulado com o artigo 14, parágrafo 1º, e aí anotem aí, da lei 6.938 de 81, isso, 6.938 de 81, artigo 14, parágrafo 1º, é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Se o meio ambiente do trabalho integra o meio ambiente, a ele se aplicam artigo 225 da Constituição e o artigo 14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81. Isso quem está dizendo não sou eu, isso eu aprendi com o professor Raimundo Simão de Mello, no livro que eu já mencionei, livro de Saúde e Segurança do Trabalho, editora LTR. Ele explica muito bem isso, salvo engano foi o doutorado ou o mestrado dele, um deles foi a Ação Civil Pública, o outro dele foi o Meio Ambiente do Trabalho. E ele explica muito bem isso, ele fez, né, o mestrado ou o doutorado dele em Direito Ambiental justamente para estudar essa matéria do meio ambiente de trabalho. E ele trata muito bem da aplicação desses dispositivos ao direito do trabalho. O que gera, o professor mais fofo, isso, a Fernanda falando aí, a Fernanda que é professora e nossa aluna aí também no curso, né, a Fernanda, tudo bem? E o mais fofo, sim, ele dá uma aula muito boa, né, ele é uma pessoa muito bacana mesmo, para não falar fofo eu aqui, né, então bacana. Bom, então é o seguinte... e com base nesses dispositivos a gente pode dizer o quê? Que a responsabilidade no meio ambiente do trabalho ela é objetiva e solidária. Ou seja, ela independe de culpa. Ah, professor, mas e aquela tese da atividade de risco, artigo 927 da Constituição? Para nós aqui no MPT, ela é um argumento aí sucessivo nosso, tá? Não é o nosso principal argumento. O nosso principal argumento é que, independentemente da atividade, tratando-se do meio ambiente do trabalho, a responsabilidade será sempre objetiva e solidária. Tá? Digamos que não seja uma atividade de risco e pegou fogo no estabelecimento. Aí simplesmente não vai ter responsabilidade objetiva e solidária? Para nós no MPT terá, tá? Mesmo então que a atividade não seja de risco. Tá? E vocês tiram sarro da minha cara ainda, né? Todo mundo rindo aí. Bom, e aí é o seguinte, então, o que significa isso? Isso é muito importante, principalmente porque hoje, né, diante dessa realidade do contrato de prestação de serviço admitido, né,
partir da reforma trabalhista pela Lei 6.019, a gente tem que avaliar que a aplicação dessas normas é muito importante, principalmente se a gente fala em cadeia de produção, né? E pensando aí que a prestação de serviços, como eu disse, é uma das principais causas aí do adoecimento do trabalhador, dos riscos do trabalhador. Por quê? Porque se a gente diz que a responsabilidade é solidária de todos que concorrem pelo dano, a gente autoriza, né, o MPT ele está autorizado a buscar a reparação do dano não só da empresa prestadora de serviços, como também da empresa tomadora de serviços, tá? Isso é a teoria do risco-proveito, aí o membro do MPT aí destacando, tá? Então, isso é bastante importante para nós, tá? Isso impacta em muitas situações. Bom, se eu vou deixar salvo a MPT Magis TRT, se eu vou deixar salva a live. Se tudo der certo, eu vou salvar a live e colocar ela no YouTube, porque ela fica salva de forma definitiva, tá, pessoal? Essa que tem sido a minha intenção, tá? Deixar a live lá de forma definitiva. Ontem na live com a Flávia não deu certo, simplesmente deu uma pane aqui e, enfim, não dava para salvar, mas o botão de salvar não apareceu, mas apareceu o botão de deixar pelas 24 horas. Consegui deixar então pelo menos pelas 24 horas, né? Mas o ideal é salvar para a gente deixar lá, tá, pessoal? Bom, e aí dentro disso, quais são os temas que eu acho, né? E respondendo a pergunta da Paula, para a gente finalizar aqui, já estamos encerrando o nosso episódio de hoje aqui do João Flix, né? Então, para responder a pergunta da Paula, quais os temas mais importantes? Ontem a Flávia falou um que eu concordo com ela, do amianto. O amianto é sempre um tema muito importante. Por que o amianto é um tema importante? A gente tem GT, grupo de trabalho do amianto, tem muita ação de amianto acontecendo por aí. Tem decisão do Supremo, na questão de leis estaduais, lei federal do amianto. A gente tem, isso tá, Paulo, independentemente da banca, é importante em qualquer situação. E tem membros da banca que atuam também nesses GTs, tá? Nesse GT do amianto. Então, é uma questão que está sempre em prioridade, porque as questões com maior chance de cair são essas de GT, as questões de GT, as questões de grupos de trabalho e de projetos nacionais das coordenadorias, tá? Então, essa é uma chance grande de cair a questão relacionada ao amianto. Já caiu na primeira fase do último concurso, né? Anexo, um dos anexos lá da NR15 que fala do amianto. Então, tem um artigo, isso, no volume 2 do Estudos Aprofundados tem sim um artigo do amianto, é muito bom mesmo. Agrotóxicos, sim, viu, Lorena? Agrotóxicos, eu não vou descartar. É um tema que pode cair, sim, mas assim, não é tão prioritário hoje, tá? Na nossa realidade atual. Já foi no passado, tá? Mas hoje, atualmente, ele não é tão prioritário assim quanto o amianto e quanto o segundo tema que eu vou falar, que aí é o tema que eu acho mais pertinente de todos, que é a segurança das barragens, tá? Então, assim, eu acho que o agrotóxico é importante, contaminação por substâncias químicas, então não só o amianto, mas algo que possa ser mais genérico, que você vai falar do amianto, mas que, na verdade, é uma questão sobre substâncias químicas em geral, tá? E aí, a barragem, tá? A questão de segurança nas barragens, ela é muito importante. Tem lá já hoje, né, um próprio site, tem um site da questão das barragens em relação ao caso da Vale, tá? Vocês conseguem acompanhar e obter muita informação lá, né? Tem do amianto, tem livros, também tem um livro aqui que eu separei para vocês, para falar para vocês, que é o livro, não sei se alguém já leu, Lã da Salamandra, a lã da Salamandra. Alguém já leu aí? Se tiver lido, faça um joinha aí pra mim. Caramba, esse livro aí sobre amianto, assim, não é um livro só para concurso. Lógico, caiu uma questão em você citar esse livro, falar de aspectos que esse livro traz, assim, né, lógico que sua resposta seria assim, teria um destaque grande, tá? Mas esse livro que chama, então anotem aí, A Lã de Salamandra,
é um livro assim pra vida, tá? Você vai ler num dia, tá? Eu li numa tarde. Eu ia fazer uma palestra sobre amianto, e aí eu comentei com o motorista da procuradoria. Aí ele foi no setor, ele já tinha lido esse livro, aí ele foi no setor pericial que um perito tinha emprestado para ele. Aí ele trouxe para mim, ali na procuradoria, no mesmo livro, então chama ixi, eu não sei. É a Joana, que agora que eu vi, eu não tava vendo pela sigla, mas é a Joana que já fez curso com a gente lá de BH, tudo bem, Joana? Então, nunca ouviu? Anota aí, Alain de Salamandra. Assim, é fantástico. Aí ele me trouxe, eu comecei a dar uma folhada, sabe? É um livro assim que eu comecei a dar uma folhada ali à tarde, tava na procuradoria. De repente, assim, 2 horas, sei lá, 1 hora, 2 horas, eu terminei o livro, eu parei, fiquei sem trabalhar, eu admito, comecei a folhear e o negócio foi me tomando ali, eu li o livro a tarde inteira. É só dar uma folhadinha, não tava botando fé, mas assim, porque ele conta a história das pessoas, o sofrimento que elas tiveram lá na Itália, na contaminação lá, que foi muito grave lá, foi bem maior que a nossa aqui, né? Lá na Itália, questão lá da Eternit, enfim, e assim, é fantástico, tá, pessoal? Na revista Labor também tem uma matéria, assim, e se você entrar no site do MPT também tem um material de fotos e tal. Mas é que esse livro, assim, é muito diferenciado, sabe? Eu me emocionei lendo isso. Não é Alan de Alan, é Alan, é que eu não consigo virar aqui para mostrar para vocês. Lã, L-A, e tio, sabe? De lã. Então, Alain de Salamandra, tá? Se você escrever no Google vai aparecer, tá? Eu até coloquei no Google aqui pra ver, já apareceu no Mercado Livre e tal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá meio bagunçado aqui, ó. Deixa eu ver se dá. É esse livrinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Alain de Salamandra. É bem bacana, bem bacana. Isso, aí a Jamila escreveu aí direitinho. Pronto. Isso, aí... Obrigado aí pela ajuda, pessoal. Então, assim, é um livro pra vida mesmo. E assim, apesar dele ser pra vida, muitas vezes isso cai numa prova sua de segunda fase, você fala dele, assim, traz aspectos dele, é lógico que deixa eu printar a tela, tá bom? Deixa eu pôr de novo aí pra printar a tela. Podem printar aí a tela, quem quiser, ó. Pode printar aí, dar o print. Pronto, vou tirar aqui. E aí, então, é um livro que aí você vai ler num momento de lazer, tá? Você não, em tese você não vai estar estudando, mas se cai uma questão dessa, vai servir muito, né? Para você trazer alguns aspectos interessantes sobre a questão, tá, pessoal? Então usem sim se puderem, deem uma lida aí nesse livro que vocês vão gostar, tá bom, pessoal? Mas então é isso, são esses temas aí que eu acho os principais e acho que a gente já tá há bastante tempo aqui hoje, tá, pessoal? Eu agradeço aí a atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso aí, ó, a Paula já achou, né? Espero que tenha sido proveitosa essa conversa, tentei falar aí um pouquinho dos princípios, tá? O site, qual que é o site do que, doutora Eveline? Não entendi. O site para o livro eu achei, tá, dei Google, apareceu no Mercado Livre, tá? Volta logo para BH. Sim, vou voltar assim que possível, eu volto aí para BH também pra gente tratar de outros temas aí, tá bom, pessoal? Qual o site das barragens? Deixa eu ver aqui se eu acho, mas a Júnia eu sei que tá no grupo do Telegram também. Eu vou achar, eu acho que eu mandei esse site das barragens pelos e-mails, viu, Júnior? Acho que você provavelmente recebe os e-mails, né? Salvo engano, tá lá nos e-mails, mas eu vou procurar e aí eu mando no grupo do Telegram o link com o site das barragens, tá bom, Júnior, tá bom? Eu mando lá para vocês. O livro inteiro para leitura está disponível. Aí, ó, uma dica boa aqui da Nesharnet aqui, ó. Uma dica boa aqui dela, ó só. Tá, o site aí. Então tirem um print aí desse aí, ó, para vocês terem o site, ó, abrea.org.br. Tem o livro lá disponível para leitura. Então, aí perfeito, tá, pessoal? Tirem esse print aí que vocês estarão aí, terão a oportunidade de ler esse livro, tá bom? Você tá tá, aí eu disponibilizo para vocês
o link lá no grupo do Telegram, tá, pessoal? O Seminário de Violência do Trabalho do MPT abordou o tema das barragens. Sim, o tema das barragens hoje ele é essencial, né? O MPT está com um GT de barragens, né, para buscar realmente a prevenção para que não ocorram mais desastres como o ocorrido esse ano, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todos, tá? Contem comigo aí para o que precisarem, estou disponível para o que vocês precisarem e vou tentar já achar esse link aí e mandar para vocês, tá bom? Um grande abraço, até mais, bons estudos, bom descanso aí hoje e até a próxima. Ah, esqueci, só uma coisa aí antes que vocês dizerem, alguns desligaram já. Quinta-feira live, tá? Quinta-feira live, entrevista com o aprovado, segundo episódio, vai ser sensacional, hein, pessoal? Vai ser um professor aí muito conhecido, muito bom e que vai trazer dicas fantásticas, tá? Mas aí eu vou divulgar para vocês, vocês vão saber. Quinta-feira, reservem aí, vai ser tarde, tá? Vai ser 11 da noite porque o professor é muito ocupado e ele todo dia dá aula até as 10 da noite. Então, fiquem ligados aí, quinta-feira, 11 da noite, tá bom? Mas aí eu vou divulgar com mais detalhes para vocês. É isso aí. Um grande abraço aí e até mais. Tchau, tchau.